Bom, fazer um vídeo rápido aqui sobre o psicopata Ciro Gomes falando de economia. É muito interessante porque quando ele vai fazer uma palestra sobre o tema, ele começa literalmente narrando a história econômica brasileira e vai descrevendo ponto por ponto daquilo que todo mundo já sabe, daquilo que está nos livros do MEC, inclusive. Então ele praticamente lê uma carta contando os pontos principais da história econômica recente brasileira e com isso ele já transmite para quem está assistindo um ar de intelectualidade, como se ele soubesse o que ele está falando. Você pega uma pessoa falando um monte de coisas óbvias, mas de uma forma que parece ser técnica, com certa eloquência, quem escuta aquilo começa a acreditar no que está sendo dito, isso passa a credibilidade. Mas aí eu posso fazer esse diagnóstico dele, no final ele dá a solução, que é a única coisa que importa. O que adianta a pessoa fazer uma descrição óbvia daquilo que todo mundo já sabe, daquilo que está nos livros, que qualquer adolescente que está estudando para o Enem deveria saber? Isso não adianta nada. Então, o que importa é a solução que ele dá para o que ele disse anteriormente. E ele sempre fala, né? É típico dele que uma livre iniciativa nunca resolveu nada, nenhum problema econômico da humanidade, sim a intervenção do Estado. Mas o que ele esconde de forma cretina, de forma maldosa mesmo, é que os avanços tecnológicos da humanidade se deram apesar do Estado e não por causa do Estado. Toda a melhora de vida do mundo recente se deu pelas empresas, pelas livres iniciativas das pessoas no mundo inteiro. Mas sempre que houve avanços interessantes do ponto de vista econômico na humanidade, sempre teve presença do Estado, porque o Estado sempre existiu em todos os lugares praticamente. Então, apesar da presença, apesar da incessante intervenção dos Estados, a economia sempre encontrou um caminho para se desenvolver e as pessoas sempre ganharam com isso. Então o cara é muito cretino mesmo. Aí depois ele é o rei, né, da defesa de políticas protecionistas. Ele sempre comenta também, na sequência disso que eu já falei antes, ele sempre diz que os outros países, ele fala muito da China, né? Ele diz que a China, por exemplo, subsidia a produção das empresas chinesas. A mão de obra lá é muito barata, eles têm tecnologia, então os produtos chineses chegam no Brasil a um preço muito barato. E isso atrapalha, destrói a concorrência com as empresas brasileiras frente a esses produtos chineses que chegam aqui a um preço muito barato. Mas aí eu gosto de... Então ele defende um protecionismo, né? Taxas alfandegárias absurdas, impostos de importação absurdos. Mas aí eu penso, eu gosto de colocar um exemplo levado sempre ao absurdo para que seja mais fácil, para as pessoas entenderem. Vamos supor que um monte de alienígenas resolvam disponibilizar produtos básicos de consumo para os brasileiros, para a população daqui da Terra. E eles, com uma tecnologia super eficiente, consigam fornecer esses produtos a um preço muito barato, a praticamente nem o preço, nem o custo, de graça. Isso seria desinteressante que se acabassem todos os produtos que concorrem com esses produtos fornecidos pelos alienígenas? Seria interessante manter essa indústria brasileira que fornece esses produtos e desprezar os produtos alienígenas que chegam aqui de graça? É lógico que não. Deve-se aceitar esses produtos que chegam a um preço muito barato e realocar
os investimentos das empresas locais que não têm condição de concorrer com o que está vindo de fora a um preço muito mais barato. Então, se essas empresas não conseguem concorrer, problema delas. Problema que se a indústria nacional não consegue concorrer, que se dane, ela que melhore, ela que busque outras formas de alocar os seus recursos, elas que investam em outras coisas, em outros produtos, em outros ramos. Se o Brasil produzir só uma coisa bem feita, tá ótimo. Com isso ela vai gerar riqueza, ela vai trocar, ela vai vender isso. E isso vai gerar receita, e com essa receita você pode comprar produtos baratos de fora. O mercado sempre encontra a melhor solução, que são pessoas genuinamente fazendo trocas e tentando se beneficiar com essas trocas. Então, o maior interessado em gastar bem, em investir bem o seu dinheiro, é você mesmo. Então, é isso que eu queria dizer.